O galo canta, o gato mia, vamos aprender história com encanto e alegria. Pessoal, sou Tomé Costa, professor da Rede Municipal de Jaboatão, e hoje o nosso papo de história vai ser sobre as 13 colônias inglesas. Vamos para o slide. Eu quero que vocês prestem atenção nesse slide aqui, por favor. Bem, antes da gente começar o nosso papo, a gente precisa entender algumas diferenças sobre os tipos de colonização que aconteceram em todo o continente americano. De forma básica, a gente teve duas formas de colonização. Uma colonização que se baseou na exploração, a exploração do local, tá certo? Onde a gente vai ter grandes porções de terra sendo ocupadas por poucas pessoas, né? Que é a elite latifundiária, os donos de terra, os senhores de engenho aqui no nosso território, ok? Quando a gente for ver no caso dos Estados Unidos, vamos ver que era uma elite também, que era dona de latifúndio, pessoas que possuíam a posse da terra, onde se plantava tabaco, tá certo? Algodão, enfim. A gente também tem dentro da colônia de exploração um formato onde a produção, aquilo que é cultivado, é destinado para o mercado externo, ou seja, eram as metrópoles europeias, eram os países europeus que consumiam esses produtos. Tu pode dar um exemplo, Tomé, para facilitar a vida da gente? Olha, a gente tem o caso do açúcar, a gente tem o caso também do tabaco, a gente tem o caso do algodão, ok? E a gente tem um último ponto que é importante ser destacado, que é o fato de que a mão de obra, as pessoas que trabalhavam nessas colônias de exploração, eram pessoas escravas, ok? No formato da colônia de povoamento, a gente já vai ter uma condição diferente. Vamos ter o território sendo dividido em pequenas propriedades, ou seja, as famílias que estão ali ocupando aquele lugar, as famílias que estão sendo responsáveis por essa colonização, cada uma vai ter um pedaço de terra, ok? Como foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Você pode ver aí no slide, a gente tem, tanto no sul dos Estados Unidos como no restante das colônias que foram da Espanha e de Portugal, a colônia de exploração. Já na parte norte e centro dos Estados Unidos, né, na costa leste dos Estados Unidos, a gente tem esse formato de colônia de povoamento, onde o uso da mão de obra era uma mão de obra livre, ok? Além disso, a produção que era feita dentro desses territórios, dentro desses espaços de povoamento, era absorvido, era consumido pela própria população. Dito isso, vamos adiantar aqui para a gente ver o restante do conteúdo. Hoje a gente vai trabalhar com a colonização da América do Norte. A Inglaterra foi o país europeu responsável por colonizar aquela parte do continente americano, ok? Então, a ocupação inglesa, ela vai acontecer a partir da segunda metade do século XVII. Perdão, da primeira metade do século XVII. Isso vai acontecer junto, né, com um movimento que ocorreu no século anterior. No final do século XVI, por volta de 1580, 1590, vamos ter as companhias de comércio, que eram empresas especializadas em realizar colonização. Ou seja, eles vinham para cá especificamente para poder fazer exploração do lugar, para poder explorar as pessoas que poderiam ser vendidas como escravas, para realizar um comércio interno aqui dentro, ok? Então, logo em seguida, quando a gente começa o século XVII, 1612, 1600 e por volta da primeira metade do século XVII, a gente vai ter a chegada dos colonos ingleses. E quem eram essas pessoas? Eram refugiados que estavam fugindo dos conflitos religiosos que aconteciam na Inglaterra. Tomé, tu falou devagar, mas eu não entendi nada. Explica direito isso pra gente. Lá na Inglaterra, eles estavam passando por uma situação de brigas políticas, certo? E de brigas religiosas. Então havia uma comunidade religiosa que a gente chama de puritana, ok? Que era são protestantes, mas eles veem, né, a sua doutrina com uma forma mais radical,
ok? Eles levam muito a sério a palavra da Bíblia, eles têm um respeito muito grande com essa tenência religiosa, então eles passaram a ser perseguidos dentro da Inglaterra. E para poder fugir dessa perseguição, eles acabaram vindo para cá, para o nosso continente, especificamente para a América do Norte, ok? Então, esses refugiados protestantes, eles passam a ser os colonos que vão estar responsáveis por esse momento de ocupação da América do Norte, ok? Só que aqui já havia uma população, já haviam povos indígenas. E foi o que aconteceu? Houve um conflito. Alguns grupos conseguiram se relacionar com os povos indígenas, mas a maioria dos colonos que vieram para cá, para o nosso continente, acabaram entrando em conflito com esses povos e essa população foi dizimada. Isso vai acontecer ao longo de todo o processo de colonização dos Estados Unidos e também de outros países daqui do nosso continente americano. Segue o bonde. Vamos agora entender. Não houve uma forma específica de se colonizar dentro da América do Norte. A gente vai perceber, olhando para cá, para o slide, que ocorreram 3 formas específicas dentro da colonização do continente americano, dentro da América do Norte, pelos ingleses, ok? E essas 3 formas, elas vão ser responsáveis por caracterizar essas modalidades que a gente vai ver agora. São as colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul. Nas colônias do Norte, a gente tem Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. Essa porção, voltando aqui para o slide, essa porção daqui das colônias do Norte ficaram conhecidas como Nova Inglaterra. E o principal grupo de colonos que ocupou aquela região era composta de puritanos, exatamente os puritanos, essa comunidade protestante, né, bem radical, que estava fugindo dos conflitos religiosos da Inglaterra. Parece engraçado, mas quando eles chegaram aqui, eles passaram a perseguir pessoas que não professavam a sua fé. E isso vai ser ruim para os negócios. Por quê? Porque lá, além deles terem um problema com a agricultura, porque o clima e o solo nessa região aqui é muito frio. Isso torna o solo árido, torna a terra inviável para você fazer, né, plantio, para ter uma atividade agrícola, né, que dê um retorno financeiro. Então, por conta desta situação, essa agricultura que vai ser realizada lá por eles vai ser uma agricultura de subsistência, ok? Ou seja, é aquela agricultura que você faz só para você colher e poder sobreviver daquela colheita. Você não vai poder viver bem, enricando, né, fazendo um fluxo de comércio com o que você colhe, ok? A agricultura realizada nessa porção daqui, nas colônias do Norte, era uma agricultura de subsistência. Além disso, a gente vai ter o caso, né, da manufatura. O que é manufatura? Manufatura é como se fosse o princípio da indústria. Então, pelo fato de não haver uma influência forte da Inglaterra nessa região, nas colônias do Norte e nas colônias do Centro, a gente vai ter o desenvolvimento de uma manufatura. Produtos como roupas, artigos de ferro, que eles poderiam consumir da Europa, da Inglaterra principalmente, eles não consumiam porque eles já tinham sua produção interna, ok? Aqui, para vocês entenderem melhor, vamos para o slide. Vocês estão vendo aí, certo? Exemplos de puritanos. Os puritanos no desembarque, né? A comunidade puritana, percebam que tem mulheres usando capas, né? Homens vestidos com chapéu, com roupa preta. E isso tudo demonstra como eles eram tenentes nessa coisa radical da religião, não queriam que as mulheres tivessem curvas nos corpos que chamassem a atenção dos homens. Daí esse tipo de traje, ok? Seguindo adiante, a gente tem as colônias do Centro. E essas tiveram uma sorte maior, tiveram mais sucesso no comércio. Por quê? Porque por conta da grande diversidade étnica, a gente vai ter de europeus, suecos, alemães, franceses, holandeses que vão ocupar aquela região, eles não se dedicaram tanto a fazer esse tipo de perseguição. E isso foi bom para os negócios. Além disso, eles tiveram uma sorte maior também com a própria região, em função, estou voltando aqui no mapa para vocês verem, o clima aqui era mais ameno e isso proporcionou para eles a possibilidade de fazerem, né,
dentro das suas pequenas propriedades, uma agricultura voltada para o comércio, ok, interno, mas esse comércio ele acabava possibilitando, né, a sobrevivência desses grupos, não apenas dentro da subsistência, plantar para comer, mas também de vender aquela produção, né, a vender aquela colheita. Então a gente destaca a colheita de culturas de milho, de trigo e centeio e aveia como referência desse povo aí. Além disso, eles também criavam, né, animais que eram as ovelhas e os carneiros. A gente também destaca o fato de que nas colônias do centro a gente tinha o caso, né, tinha também o caso das manufaturas, né, fábricas de tecido, né, fábricas de utensílios de metal, tudo isso também acontecia dentro das colônias do norte. E por fim nós temos as colônias do sul, que eram colônias que tinham uma semelhança com a nossa colonização, colônias de exploração, porque lá a gente não teve, como no caso das colônias do centro e do norte, as propriedades sendo distribuídas, né, em formatos pequenos para as famílias dos colonos. Era um grupo pequeno de pessoas que ocupavam grandes porções de terra e por isso se tornavam a elite latifundiária. Eram as pessoas que eram ricas porque tinham essas grandes porções de terra. A gente destaca o fato de que era a mão de obra africana que era utilizada lá, ok? Como mão de obra, né, para o plantio de culturas como tabaco. Tabaco é a planta utilizada para se fazer o fumo, que você bota no cachimbo, que você usa para fazer o charuto, tá bem? Arroz, algodão e anileira, que é uma planta que tem propriedades medicinais, certo? Duas dessas colônias, como é o caso da Virgínia e da Geórgia, se tornaram colônias reais, que recebiam essa ação, né, efetiva da metrópole inglesa, da Inglaterra. Destacamos aqui 3 pontos importantes. O fato de que lá nos Estados Unidos, nas 13 colônias, pelo fato da Inglaterra perceber que não poderia atuar diretamente, agindo para controlar aquele lugar, houve uma espécie de flexibilidade. Ela não se empenhou em ficar tomando conta, ficar agindo, cobrando imposto, cobrando uma exclusividade de comércio para essas colônias. Então isso acabou repercutindo numa espécie de autogoverno, ou seja, as colônias elas eram responsáveis por tomar conta de si mesmas. Dessa maneira, tomando conta de si mesmas, a gente se criou uma expressão que se chama self-government, que é o autogoverno. Elas tomavam conta de si próprias porque não recebiam essa atuação direta, essa cobrança da metrópole, que era a Inglaterra. Isso vai repercutir, isso vai ter como consequência o que a gente chama de negligência salutar. Salutar é algo que é saudável. Então, essa flexibilidade, essa falta de cobrança da Inglaterra acaba fazendo com que os Estados Unidos, as 13 colônias, se desenvolvam mais do que elas se desenvolveriam caso tivessem recebido essa cobrança efetiva da Inglaterra. E aí essa negligência vai repercutir de forma boa para o crescimento das 13 colônias. Para fechar, a gente vai ter dois pontos aqui que eu vou destacar. O primeiro é o fato da servidão de contrato. Esses colonos, eles vinham para cá fugindo de toda aquela situação de perseguição que estava acontecendo dentro da Inglaterra, mas eles não vinham de graça, não. Você vai ter que trabalhar lá, viu? Você vai trabalhar num esquema de servidão por contrato. Então o cara assinava o contrato dizendo que estava vindo para cá e ia trabalhar para pagar as despesas da viagem, as despesas do dinheiro mínimo que ele tinha que para sobreviver no novo mundo. E aqui eu destaco para vocês, para a gente fechar o nosso dia de hoje, o comércio triangular, que era um comércio realizado pelas 3 colônias, tá certo? As do norte, as do centro e as do sul. E aí você me pergunta, Tomé, o que esse pessoal fazia? Eles utilizavam o que para fazer comércio? Eles faziam um movimento que era o seguinte, eles desciam lá nas Antilhas, onde é mais ou menos o Caribe, compravam melaço ou melado, que é o mel de engenho, né, que a gente conhece como mel de engenho aqui, voltavam para os seus territórios, fabricavam o conhaque ou o rum, iam lá para a África para comprar escravos, voltavam com esses escravos aqui, ó, para vender tanto nas Antilhas,
onde a gente tinha plantações de cana, onde a gente tinha plantation, que é o latifúndio, monocultor, escravista. Vou vender aqui nas colônias do sul. Eles também vendiam lá seus produtos manufaturados. E essa dinâmica comercial envolvendo as colônias, as Antilhas e a África, a gente chama de comércio triangular. Era desempenhado pelas 3 colônias, tá bem? Para fechar, o desafio de hoje é: cite 3 tipos de colônias inglesas que se desenvolveram na América do Norte. Eu dou uma dica. Norte, Centro, Sul. E para a gente encerrar aqui, o segundo desafio é: qual o nome do circuito comercial que envolvia a troca de manufaturas, produtos agrícolas e escravos negros entre América, África e Europa? Eu sou Tomé Costa e hoje encerrei o papo de hoje com vocês sobre as 3 colônias inglesas. O galo canta, o gato mia, aprendemos história com encanto e alegria.